Ele não vai conseguir parar de pensar em você quando você ativar isso. E o mais perigoso é que ele nem vai entender por quê. Não se trata de você estar presente. Trata-se de entrar em um lugar da mente dele onde ele tenta se distrair e você volta, onde ele conhece outras pessoas e algo não se encaixa, onde tudo parece normal, mas você não vai embora. Isso é poderoso. E hoje você acaba de acessar essa informação. Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você acredita que um homem pensa em você porque você lhe agrada? Não. Ele pensa em você quando a mente dele começa a usar você como referência. É aí que tudo se complica para ele, porque não se trata mais de querer falar com você. Trata-se de, mesmo sem querer, terminar voltando a você. E isso não acontece por você falar mais, estar mais presente ou se fazer notar. Acontece quando você deixa algo dentro que não é facilmente substituído. Não é intensidade, não é esforço, não é estratégia visível, é registro. E quando alguém se registra na mente de outra pessoa, não se apaga com lógica, fica. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática, a partir do que observei ao longo de décadas estudando vínculos emocionais. Um homem pode passar tempo com muitas mulheres, pode rir, conversar, sentir atração e ainda assim não pensar em nenhuma depois. Por quê? Porque tudo foi linear, tudo foi correto, fácil de processar. Nada exigiu que ele voltasse aquilo na cabeça. Agora muda a cena. Mesmo homem, outra mulher. Ela não faz nada exagerado, não tenta impressionar, não está buscando validação. Mas há algo diferente, uma forma de responder que não se encaixa no esperado, um momento em que ela não segue o padrão, uma reação que não é atípica, nada dramático, mas suficiente. E isso fica, não no momento, depois, quando ele volta à rotina, quando está sozinho, começa a dar voltas naquilo, não porque quer, porque não fechou. Aqui está a diferença que muda tudo. Não é que você agradou mais. É que ele não terminou de acomodar você na mente dele. E isso o obriga a voltar, não fisicamente primeiro, mentalmente. Entenda isso bem. Você não precisa ser a mulher que mais deu, nem a mais presente, nem a mais disponível. Você precisa ser aquela que a cabeça dele não termina de classificar, porque o que não se classifica se revisa, se repete, se pensa. Um homem esquece rápido o que entende rápido, mas o que ele não termina de entender fica, e é isso que você vai provocar. Não mistério vazio, não atitudes estranhas, impacto específico. Deixa eu te mostrar algo que acontece todos os dias. Você está conversando com alguém, a conversa flui, tudo normal. De repente, você faz algo mínimo, mas diferente. Não responde como ele esperava, não valida onde ele pensava, não reage igual às demais. Você não sai do lugar, mas também não se encaixa completamente. E isso cria algo pequeno, mas potente. Uma espécie de pausa interna nele, como se a mente dele dissesse: espera. E esse espera é o que inicia tudo, porque ali não termina a interação, ali começa o pensamento. Agora, isso é o que quase todas fazem errado. Quando sentem que a conexão vai bem, tentam fechar bem, explicam melhor, esclarecem mais, se asseguram de que tudo ficou claro e matam o efeito, porque ele já não tem nada para revisar, nada para questionar, nada para processar, tudo foi servido. E o que é servido se consome e se esquece. Anote isso, porque é fundamental. Você não precisa que tudo fique claro. Você precisa que algo fique vivo. É o que fica na cabeça. Como fazer isso sem parecer falsa? Não se trata de esconder. Trata-se de não entregar tudo no mesmo nível.
Se ele está no nível 5, você não sobe para 9. Se ele avança, você não corre. Se ele abre, você não transborda. Você se mantém. E isso cria uma sensação muito particular. Ele sente que há mais, mas não tem completo. E ali começa a pensar: isso não é jogo, é controle emocional. E a maioria não consegue fazer isso. Se adianta, se emociona, se entrega e quebra a tensão. Você não, você sustenta. Deixa eu te dizer como se deixar registrada na mente dele sem forçar nada. Não complete cada interação. Não tudo precisa terminar perfeito. Não tudo precisa se fechar. Deixe algo sem resolver, não desconfortável. Vivo. Quebre uma expectativa pequena. Não o tempo todo, mas em momentos-chave. Uma resposta diferente, uma reação não típica. Isso cria marca. Não reaja no automático. Quando você responde sem pensar, é previsível. Quando escolhe como responder, gera impacto. Não explique tudo o que sente. Se você explica tudo, ele entende tudo. Se ele entende tudo, não volta a pensar. Deixe camadas. Não mostre tudo de uma vez. Não porque esconde, porque doseia. E o que se descobre por partes se lembra mais. Fique com isso. Não preciso que ele me entenda. Preciso que ele não me tire da cabeça. Isso é outro nível. Porque quando um homem entra nesse lugar, já não depende de ele te escrever ou não. Você já está dentro. E sair de lá não é tão fácil. O que vem agora é ainda mais forte. Uma coisa é ele não te tirar da cabeça. Outra bem diferente é ele começar a sentir contigo algo que não consegue repetir com ninguém mais. Não basta que você lhe agrade. Não basta que ele te ache atraente. Não basta que goste de conversar contigo. Isso ele pode sentir com várias. O que muda o jogo de verdade é outra coisa. A mente dele começa a associar certas emoções a você, e somente a você. É aí que fica difícil para ele, porque não se trata mais de que você lhe agrada. Trata-se de que certas partes dele se despertam quando está com você. E quando você não está, ele as sente falta, mesmo sem saber nomeá-las. Isso é muito mais forte do que simplesmente agradar. Isso já é condicionamento emocional. E sim, assim tão direto. Porque no fundo um homem volta repetidamente ao que sua mente e seu mundo interno registram como uma experiência especial. Não especial no discurso, especial na sensação. Você precisa entender isso com muita clareza. Um homem não se prende a uma mulher, ele se prende a como se sente consigo mesmo quando está com ela. E aqui é onde quase todas erram. Acreditam que precisam dar mais atenção, mais doçura, mais tempo, mais abertura, mais explicação. E tudo isso pode te tornar agradável, mas não necessariamente torna sua energia insubstituível, porque o insubstituível não nasce de quanto você dá, nasce do que você desperta. Pense assim: há lugares aos quais você não volta porque são perfeitos. Você volta porque te fazem sentir algo, um tipo de paz, um tipo de excitação, um tipo de alívio, uma vitalidade que não encontra igual em outro lugar. Com as pessoas acontece exatamente o mesmo. Há mulheres que se tornam rotina emocional e há mulheres que se tornam um território interno. Com as primeiras, ele sabe o que sentir. Com as segundas, ele volta para sentir aquilo outra vez. E é isso que vamos ativar aqui. Não com teatro, não com confusão, com algo mais fino, fazer com que certas sensações de vida, de alívio, de tensão bonita, de verdade, comecem a ficar coladas à sua presença. E quando isso acontece, ele pode tentar se distrair o quanto quiser, mas quando precisar voltar a sentir aquilo, a mente o levará até você. Deixa eu te levar a uma cena que explica isso melhor do que qualquer teoria. Acompanhei clinicamente uma mulher que estava conhecendo um homem que parecia muito seguro de si mesmo, daqueles que sempre têm algo a dizer, que dominam a conversa, que sabem seduzir, que têm respostas prontas. Com outras mulheres ele fluía bem.
coqueteava, gerava interesse, controlava o ritmo, mas com ela começou a acontecer algo estranho. Não porque ela se fazia de difícil, não porque eu tratava mal, não porque jogava. Simplesmente, com ela ele se sentia diferente. Quando conversava com ela, sentia descanso, mas não tédio. Sentia atenção, mas não invasão. Sentia desejo, mas também uma espécie de paz interna que não o adormecia, o despertava. Isso começou a desorientá-lo, porque estava acostumado a mulheres com as quais tudo se movia em um único plano: atração, jogo, validação, rotina. Mas com ela havia outra coisa. Havia leveza sem superficialidade, havia intensidade sem caos, havia proximidade sem asfíxia. E o mais forte foi isso: ele começou a associar o bem-estar emocional com ela, não com conversar com alguém, não com sair com alguém, com ela. Esse é o ponto, porque quando uma emoção bonita se torna específica, deixa de ser geral e começa a se converter em âncora. E as âncoras emocionais são perigosíssimas, porque você já não está competindo com outras mulheres, você está competindo com a memória interna que ele tem do que se sente com você. E contra isso, poucas ganham. Anote isso, porque aqui está uma das chaves mais valiosas de tudo o que estou compartilhando. Você não precisa impressioná-lo. Você precisa se tornar a direção interna para a qual ele vai querer voltar. Isso é outra coisa, outra liga. E aqui é onde muitas falham por excesso. Querem agradar tanto que se tornam sobrepresença. Querem conectar tanto que se tornam sobreexplicação. E isso destrói a associação fina. Porque quando tudo é demais, sua energia deixa de se sentir como um lugar desejável e começa a se sentir como um estímulo saturado. Você não quer saturá-lo, você quer ficar, você quer que quando ele estiver apagado, cansado, disperso ou confuso, algo nele lembre como se sentia com você. Isso não se consegue sendo a mulher mais intensa. Consegue-se sendo a mulher com quem certas sensações tomam forma. Agora, quais sensações são as que mais ficam? Na minha experiência clínica, as mais poderosas costumam ser estas: a sensação de alívio sem julgamento, a sensação de vitalidade sem caos, a sensação de verdade sem humilhação, a sensação de descanso sem monotonia. Quando você consegue que ele viva isso com você de forma repetida, não está construindo agrado, está construindo hábito emocional. E o hábito emocional faz um homem voltar, mesmo que ele diga que não entende por quê. Deixa eu te contar outra cena, desta vez mais cotidiana. Uma paciente minha sentia que o marido estava cada vez mais plano. Não havia conflito grande, não havia infidelidade, não havia ruptura, mas também não havia intensidade real. Ele chegava, cumpria, falava o mínimo, se desconectava rápido, vivia no automático. Ela, no início, fez o que muitas fazem: quis falar mais, melhorar a comunicação, propor planos, e nada mudou. Porque o problema não era de organização, era de associação. Ele já não associava a esposa à vida, à expansão, a uma sensação interna diferente. Associava ao cotidiano, ao resolvido, ao esperado. E quando uma mulher cai nesse lugar, deixa de ser presença e se torna contexto. Isso apaga muito. Então ela mudou algo, mas não a partir do drama, a partir da energia. Parou de se relacionar com ele só a partir da função. Parou de se relacionar com ele só a partir da rotina. Parou de oferecer uma presença correta e começou a oferecer uma presença viva. Não o encheu de perguntas, não o invadiu com exigências, não o perseguiu com precisamos conversar. Começou a trazer para a relação uma qualidade diferente de si mesma, mais conexão com o próprio corpo, mais prazer na própria vida, mais leveza real, mais capacidade de estar presente sem tensão. E aos poucos, algo mudou. Ele começou a se aproximar mais, a buscá-la mais, a ficar mais tempo perto dela, a tocá-la mais, a olhá-la mais.
Por quê? Porque voltou a associá-la a algo que o fazia sentir vivo, não apenas acompanhado. E isso muda completamente a dinâmica. Entenda isso. Uma mulher não se torna inesquecível pelo que faz. Ela se torna inesquecível pelo clima emocional que cria ao redor de sua presença. É isso que registra. Por isso, como aqui importa muito, não se trata de pensar, vou fazê-lo sentir bem. Não, isso seria básico demais. Trata-se de você estar tão conectada consigo mesma, tão presente, tão viva, tão pouco necessitada de aprovação, que a experiência com você não se sinta como mais uma conversa, mais uma saída, mais uma rotina, que se sinta como uma variação de estado, como uma forma de voltar a si mesmo, como um espaço onde algo nele respira melhor. Isso não se encontra fácil, e quando se encontra, não se solta fácil. Vamos ao prático. Não converta cada interação em análise. Se cada vez que estão juntos ele sente avaliação, correção, tensão pesada, excesso de seriedade, ele começará a te associar a peso. Você não quer ser peso, também não quer ser anestesia. Você quer ser uma presença que reorganiza. Não seja emocionalmente plana. Não transforme sua energia em algo tão controlado que ele nunca saiba se de verdade algo te afeta. As mulheres que mais ficam são as que têm textura emocional, se emocionam de verdade, desfrutam de verdade, se incomodam de verdade, riem de verdade. Isso cria memória. Faça com que ele experimente contraste com você. O contraste marca muito mais do que a uniformidade. Uma conversa com você não deveria se sentir exatamente igual do começo ao fim. Pode começar leve, se tornar intensa um momento, baixar, tocar algo mais íntimo e sair disso com elegância. Esse movimento emocional deixa mais registro do que uma interação linear. Conecte-se ao seu próprio prazer antes de conectar-se a ele. Se você não está conectada consigo mesma, com seu corpo, com sua energia, com sua alegria, com sua presença, vai tentar tirar dele o que deveria trazer você para a interação. E aí a dinâmica se danifica. Não busque que ele te acenda. Chegue acesa, não de forma sexualmente óbvia, de forma vital. Isso se sente. Não o torne o provedor exclusivo de emoção. Se toda a sua energia depende de se ele apareceu, escreveu, propôs ou reagiu, então sua presença vira demanda, não experiência. Você precisa ter vida emocional própria, mundo próprio, fogo próprio, porque só uma mulher assim pode oferecer uma experiência que não se mendiga. Deixa eu te dar alguns dados para anotar. Um homem volta a quem associa uma emoção que não consegue reproduzir facilmente em outros lugares. Se com você ele apenas se sente confortável, pode ficar um tempo. Se com você ele se sente vivo, volta. A rotina emocional apaga, a textura emocional ancora. Sua presença não deve funcionar como alívio vazio, deve funcionar como expansão. Você não precisa que ele goste mais de você. Você precisa que certas sensações comecem a ter o seu nome. E aqui está a frase que quero que atravesse este momento. Não quero que ele me curta. Quero que me associe a uma forma de se sentir que não encontre em outras. Isso muda tudo, porque não se trata mais de ser atraente. Trata-se de ser insubstituível em uma dimensão interna. E quando uma mulher consegue isso, ele deixa de buscar apenas a mulher e começa a buscar a emoção. Mas como essa emoção já tem seu rosto, sua energia, seu ritmo, sua forma, termina buscando você. E aí é onde o vínculo se torna mais difícil de soltar. Agora vem algo ainda mais delicado, porque uma coisa é você estar instalada na mente dele quando estão juntos. Outra muito diferente é aparecer nele quando você não está lá. Aqui é onde a maioria nem mesmo joga, porque nem sabe que isso existe. Se focam em agradar, em falar, em se ver, em manter contato, mas não entendem isso. Você não precisa estar presente para aparecer na mente dele.
Você precisa deixar âncoras, não âncoras óbvias, não coisas exageradas, coisas sutis, mas repetíveis. Um homem está no dia normal dele, trabalhando, conversando com alguém, ouvindo música. De repente, algo leva até você. Ele não sabe por quê, não está te buscando, não estava pensando em você, mas você aparece sem permissão. E esse é o ponto. Porque quando você aparece sem esforço, começa a ocupar espaço real. Como isso se gera? Não com intensidade, não com drama, com repetição emocional associada a estímulos específicos. Se com você ele viveu certo tipo de energia, certa sensação, e isso se repetiu em momentos específicos, a mente dele começa a vincular aquilo a você. E depois, quando sente algo parecido em outro contexto, te lembra. Isso é automático, ele não decide, não controla, simplesmente acontece. Acompanhei clinicamente uma paciente que tinha uma forma muito particular de reagir quando algo a agradava. Nada exagerado, nada escandaloso, mas tinha um gesto específico, uma forma de olhar, de sorrir, de dizer algo curto, nada grande, mas repetido. Aquele homem começou a associar essa reação a uma sensação interna muito específica, leve, quente, viva. Dias depois, ele viu outra mulher fazer algo parecido, não igual, parecido. E nesse momento, sua mente não ficou ali, foi até ela. Não porque estava comparando conscientemente, porque já tinha aquele registro. E é isso que você quer provocar, não que ele se lembre de você porque fez algo impressionante, que se lembre porque deixou marcas pequenas em lugares específicos. As pessoas que tentam marcar demais, ser muito intensas, sobressair, não criam disparo, criam saturação. O que dispara não é o grande, é o consistente. Pequenas coisas repetidas em momentos-chave. Como criar disparos inconscientes sem que se perceba? Use microelementos repetíveis. Pode ser uma frase que é sua, uma forma de responder, uma reação específica, uma energia particular em certos momentos. Repita-os, não o tempo todo, em contextos similares. Isso cria essa associação. Vincule esse elemento a uma emoção concreta. Não é repetir por repetir, é repetir enquanto ele sente algo. Se naquele momento ele se sente bem, relaxado, conectado, esse elemento se carrega e depois se ativa sozinho. Não o torne consciente. Se ele notar que você está fazendo algo, perde força. Isso funciona porque é natural, porque flui, porque não parece intenção, parece sua força de ser. Não mude demais sua essência. Muitas tentam ser diferentes a cada vez. Erro. Isso quebra o padrão. E sem padrão não há disparo. Você precisa de coerência, não de rigidez. Coerência com matizes. Deixe o disparo trabalhar sozinho. Você não precisa reforçá-lo constantemente, não precisa lembrá-lo, não precisa escrever. O disparo faz o trabalho. Anote isso, porque vale muito. Não quero que ele pense em mim quando eu apareço. Quero aparecer na mente dele quando eu não estiver. Esse é o nível. Porque quando isso acontece, você já não depende de interação, já não depende de contato, você já está instalada. Isso não funciona se você está ansiosa, porque então você força, repete sem sentido, se torna artificial e quebra tudo. Funciona quando você está firme, quando não precisa provocar nada, mas sabe como deixar marca. Porque quando deixa marca nos lugares certos, a mente faz o resto. E quando a mente faz o resto, você não precisa perseguir, não precisa insistir. Agora, o que acontece quando você já ocupa a mente dele mesmo, quando ele está cheio de outras coisas? Aqui é onde muitos se confundem. Hein? Acreditam que, para estar na mente de um homem, precisam aparecer mais mensagens, mais presença, mais interação. E fazem exatamente o oposto do que funciona. Saturam de fora e se apagam por dentro. Porque o que realmente ocupa a mente de alguém não é o que está constantemente presente, é o que ficou sem se resolver,
mas continua ativo. Um homem está na rotina dele, trabalho, pendências, conversas, a mente está cheia, mas de repente, sem buscar, você aparece. Não porque viu seu nome, não porque você escreveu, porque algo que ele viveu com você se ativou sozinho. E não vai rápido, ficam segundos. Volta. Outra vez, como um pensamento que não termina de ir. E isso começa a gerar peso, como é fazer uma vez. É repetição. A saturação que prende não é constante, é intermitente. Aparece, vai, volta, se instala, e isso cria algo muito forte, familiaridade emocional sem contato. Ele começa a sentir que você está, mesmo que não esteja. E essa mistura é o que prende de verdade. O que a maioria faz quando sente que ele esfriou um pouco? Tenta entrar novamente. Escreve, pergunta, busca, quebra o processo, porque interfere com algo que já estava acontecendo sozinho. Você não quer interromper a mente, você quer que ela trabalhe a seu favor. Como ocupar a mente dele sem invadir seu espaço? Deixe conteúdo emocional ativo, mas não completo. Não é só deixar algo aberto, é deixar algo que continue se sentindo depois. Uma conversa que não se apaga quando termina, uma sensação que não se dissolve rápido. Isso é o que se repete. Não tente se manter presente. Quanto mais você tenta manter presença, mais vira ruído. Você não é ruído, você é eco. E o eco não precisa falar, precisa ter ressoado forte antes. Não preencha todos os espaços. Há momentos em que você poderia aparecer e não aparece. Não como estratégia fria, como escolha. Isso deixa lugar para que a mente dele te complete. E quando alguém te completa mentalmente, se envolve mais. Permita que ele te experiencie na ausência. Muitas coisas se consolidam quando você não está. Dê espaço para isso. Mantenha coerência na sensação que deixa. Se o que ele sentiu com você foi real e consistente, a mente dele vai repetir. Não porque você force, porque ele precisa. Não quero estar na atenção dele, quero estar no pensamento dele. São duas coisas completamente diferentes. A atenção se perde rápido, o pensamento fica. E quando você entra no pensamento dele, começa a ocupar espaço real. Isso não é imediato, não é de uma só interação, é acumulativo. Cada momento com você deixa uma pequena carga, e quando se somam, começam a aparecer sozinhos. Quando um homem começa a te pensar várias vezes ao dia, sem razão clara, sem contato direto, sem estímulo evidente, começa a se incomodar, porque sente que não tem controle total. E quando algo escapa ao controle mental, ele lhe dá mais atenção. E mais atenção gera mais pensamento. E mais pensamento te posiciona mais. E assim se cria o ciclo. Não de você buscá-lo, porque você já entrou. Agora, quando você já está instalada na mente dele, o que acontece a seguir é ainda mais delicado. Uma coisa é ele não conseguir te tirar da cabeça. Outra muito diferente é ele começar a sentir que nenhuma outra se encaixa igual. Esse ponto não é bonito, mas é real. Aqui você já não está competindo, você está alterando a forma como ele percebe. Um homem pode estar com outra, conversar com ela, conectar-se com ela, e mesmo assim algo não fecha. Não é que a outra esteja errada, não é que não haja química, é que não se encaixa igual. E isso desconcerta, porque não consegue explicar facilmente. Apenas sente. Algo falta, algo não está, algo não se ativa da mesma forma. E aí você entra, sem estar. Porque quando alguém já viveu uma forma específica de se sentir com você, o sistema começa a usar isso como referência, não conscientemente, automaticamente. E tudo que não chega lá sabe a menos. Não é que você precise ser melhor. Você precisa ser diferente no que ele experimenta internamente. Porque o diferente não se substitui fácil. Muitas perdem sem saber, porque tentam competir pelo visível, pelo que fazem, pelo que mostram, pelo que dão. E isso não é o que decide.
O que decide é o que se sente por dentro. Não quero que ele me prefira. Quero que ele não encontre o mesmo em outra. Isso é outro nível, porque você já não depende de competir, depende do que já plantou. E isso pesa mais. Quando um homem age assim, significa que ele pensa em você o dia todo. Mas aqui está a reviravolta que a maioria das mulheres não percebe. Os homens que pensam em você constantemente nem sempre enviam mensagens constantemente. Na verdade, os sinais mais claros de que você está vivendo de graça na mente dele não tem nada a ver com quantas vezes seu telefone acende com o nome dele. E é exatamente aí que a confusão começa. Você está verificando suas mensagens, contando as horas entre as respostas dele, se perguntando se ao menos passou pela cabeça dele hoje, enquanto ele está mostrando a verdade de maneiras que você nem está percebendo. Bem-vinda ao abismo entre o que achamos que prova o interesse de um homem e o que realmente prova. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Aqui está a realidade brutal que observei em meus anos de consultório. Fomos treinadas para acreditar que atenção é igual a afeto, que se ele não está enviando mensagens, não está pensando, que comunicação constante significa cuidado constante, mas a conexão real, aquela que vive na cabeça e no coração de alguém o dia todo, nem sempre aparece como mensagens frequentes ou verificações diárias. Às vezes é mais silenciosa, às vezes é mais profunda e às vezes, se você não souber o que procurar, vai perder completamente. Este conteúdo não é sobre fazer desculpas para homens que não se esforçam, é sobre dar a você clareza sobre a diferença entre um homem que está casualmente interessado e um homem que literalmente não consegue tirar você da cabeça. Hoje vou detalhar os comportamentos exatos, os padrões sutis, as pequenas mas poderosas ações que revelam quando um homem está genuinamente consumido por pensamentos sobre você. Não atração superficial, não apenas desejo físico, mas o tipo de presença mental e emocional que significa que você ocupou residência permanente na mente dele. Se você já se perguntou se realmente está na mente dele ou se está analisando demais cada pequena interação, se sentiu confusa com sinais misturados ou curiosa sobre o que realmente se passa na cabeça de um homem quando ele está se apaixonando por alguém, este é o conteúdo que vai mudar tudo. Vamos ser honestas, vamos ser reais e vamos decodificar como realmente se parece quando um homem pensa em você o dia todo, porque os sinais estão lá, você só precisa saber onde procurar. A diferença entre interesse casual e preocupação genuína. Você conhece aquele sentimento de quando não tem certeza se alguém está realmente interessado em você ou apenas sendo amigável? Quando não consegue dizer se importa para ele ou se você é apenas mais uma pessoa nos contatos dele. Aqui está o que a maioria das pessoas não admite. O interesse de um homem não é medido pelas palavras dele, é medido por onde vai a atenção dele quando ele nem está tentando. E atenção real, deixa pistas por toda parte. Aqui está a verdade que testemunhei repetidamente em minha prática. Quando um homem pensa em você o dia todo, o comportamento dele muda de maneiras que nem sempre são óbvias, mas são absolutamente consistentes. Não se trata de grandes gestos românticos ou declarações constantes, trata-se das pequenas coisas quase inconscientes que ele faz porque você está ocupando espaço no mundo mental e emocional dele. Nas primeiras semanas de conhecer alguém que está genuinamente cativado por você, você começará a notar padrões. A maneira como ele se lembra das coisas,
a maneira como ele aparece, a maneira como a energia dele muda quando você está por perto ou até mesmo quando você é apenas mencionada. Mas aqui é onde as coisas ficam reais, e isso eu observei em incontáveis casos. Um homem pode estar atraído por você e não pensar em você o dia todo. Ele pode gostar da sua companhia e ainda assim esquecer de você no momento em que você se vai. A diferença entre interesse casual e preocupação genuína é massiva. E se você não souber como identificar essa diferença, vai desperdiçar tempo se perguntando onde está com alguém que já te disse através das ações dele. Você apenas não está prestando atenção nas certas. Agora, deixe-me falar sobre o que está acontecendo na mente dele, do ponto de vista neuropsicológico e emocional. Quando um homem conhece uma mulher que genuinamente o impacta, algo muda internamente. Não é apenas que ele te acha atraente, é que estar perto de você, conversar com você, até mesmo pensar em você, cria um sentimento ao qual ele quer retornar. Esse sentimento se torna um ponto de referência. Ao longo do dia, a mente dele vaga de volta para você. Não porque ele está forçando isso, mas porque você criou uma impressão emocional que continua puxando a atenção dele. Aqui é onde fica ainda mais interessante, e isso é pura neurociência emocional. O cérebro de um homem não processa conexão da mesma maneira em todas as situações. Quando alguém está verdadeiramente em sua mente constantemente, isso afeta o comportamento dele de maneiras específicas e mensuráveis. Ele começa a integrar você ao mundo dele sem nem perceber. Ele toma decisões com você em mente. Ele filtra experiências através da lente de se você gostaria delas, o que você pensaria, como você reagiria. Isso não é algo que ele anuncia, é algo que ele simplesmente faz porque você se tornou parte do diálogo interno dele. Mas vamos inverter isso, porque entender como é quando você não está na mente dele é igualmente importante. Quando um homem está apenas casualmente interessado, a atenção dele é dispersa. Você pode ouvir dele, mas não há profundidade no engajamento. Vocês podem passar tempo juntos, mas isso não se traduz em ele pensar ativamente em você quando estão separados. A conexão permanece superficial porque na mente dele não foi mais fundo. Os homens não investem energia mental em mulheres que estão apenas passando pelas vidas deles. Eles a investem em mulheres que os fizeram sentir algo que não podem replicar em nenhum outro lugar. Essa resposta emocional é isso que cria a obsessão. Não obsessão de maneira doentia, mas o tipo em que alguém naturalmente ocupa seus pensamentos porque estar conectado a essa pessoa parece significativo, e significância cria ação. Se você está cansada de se perguntar se é apenas mais uma opção ou se é realmente alguém sobre quem ele não consegue parar de pensar, pare de focar no que ele diz e comece a notar o que ele faz. Porque investimento mental e emocional real não exige convencimento, exige conexão. E os homens que a sentem não precisam ser lembrados de mostrá-la. Eles já estão mostrando. Você só precisa reconhecer os sinais específicos que ele pensa em você constantemente. Vamos falar sobre os comportamentos específicos que aparecem quando um homem genuinamente pensa em você o dia todo. Porque a diferença entre alguém que está moderadamente interessado e alguém que está mentalmente consumido não é sutil, uma vez que você sabe o que procurar. E uma vez que você veja esses padrões, não vai conseguir deixar de vê-los. Ele lembra dos pequenos detalhes. O primeiro grande sinal é este. Ele se lembra das pequenas coisas que você disse semanas atrás. Não apenas as grandes coisas, como seu aniversário ou seu cargo no trabalho, mas as pequenas coisas. Aquele comentário que você fez de passagem sobre seu lanche favorito da infância. A história que você contou sobre algo que seu irmão fez.
O fato aleatório que você mencionou, que a maioria das pessoas esqueceria 5 minutos depois. Quando um homem pensa em você constantemente, esses detalhes grudam porque ele está genuinamente prestando atenção. Ele não está apenas ouvindo você, ele está armazenando informações sobre você, porque aprender quem você é importa para ele. E aqui está o que é selvagem. Ele traz esses detalhes à tona mais tarde de maneiras que te surpreendem. Ele vai referenciar algo que você mal se lembra de ter dito e você vai pensar: espera, você lembrou disso? Sim, porque quando alguém está na sua mente o dia todo, tudo o que essa pessoa diz se torna mais significativo. Não é que ele esteja tentando te impressionar lembrando, é que ele não pode deixar de lembrar, porque você não é apenas ruído de fundo na vida dele, você é um foco. Ele encontra razões para entrar em contato. Em seguida, você notará que ele encontra razões para entrar em contato que não tem nada a ver com fazer planos. Ele não está apenas te mandando mensagem para marcar um encontro ou fazer uma pergunta logística. Ele está te enviando coisas que o lembraram de você. Uma música, um meme, um artigo, um pensamento aleatório. Esses não são movimentos calculados para manter você interessada. São impulsos genuínos, porque ao longo do dia, coisas acionam pensamentos sobre você. Ele vê algo engraçado e imediatamente pensa: ela ia adorar isso. Ele ouve uma música e seu rosto aparece na mente dele. Isso não é estratégia. Isso é prova de que você está vivendo na cabeça dele. Mas aqui está a chave, e isso é crucial. Não se trata da frequência, trata-se da intenção por trás do contato. Um homem que pensa em você o dia todo não precisa te mandar mensagem toda hora. Mas quando ele entra em contato, está claro que ele estava pensando em você. Há uma calidez nisso, uma qualidade genuína que você pode sentir até através de uma tela. Ele fala sobre o futuro com você nele. Outro sinal inconfundível é como ele fala sobre o futuro com você nele. Não em linguagem vaga de algum dia, mas em referências específicas e naturais. Ele vai dizer coisas como: quando formos lá, ou da próxima vez devemos tentar isso, ou estava pensando que poderíamos. Ele não está fazendo grandes promessas sobre para sempre. Ele está casualmente te incluindo na imagem mental dele do que está por vir. E isso acontece porque na mente dele você já faz parte dos planos futuros dele. Ele está pensando em experiências que quer compartilhar com você antes mesmo de você perguntar. Ele aparece mesmo quando não é conveniente. Aqui está outro grande. Ele aparece mesmo quando não é conveniente. Quando um homem pensa em você constantemente, o desejo de te ver ou se conectar com você supera pequenos inconvenientes. Ele vai ajustar a agenda dele. Ele vai dirigir para fora do caminho dele. Ele vai arranjar tempo mesmo quando o dia dele está lotado. Não porque você exigiu, mas porque estar perto de você é algo que ele estava esperando ansiosamente. Você esteve na mente dele e agora ele tem uma chance de realmente estar presente. Essa oportunidade parece valiosa para ele. A presença dele é diferente quando estão juntos e vamos falar sobre como ele interage quando vocês estão juntos. Quando um homem está mentalmente consumido por você, a presença dele é diferente. Ele não está distraído, ele não está constantemente no telefone. A atenção dele está em você porque este é o momento sobre o qual ele estava pensando. Você vai notar que ele faz perguntas reais. Ele quer entender você. Ele está curioso sobre suas opiniões, suas experiências, sua perspectiva. Isso não é conversa fiada. É alguém que estava se perguntando sobre você e agora tem a chance de realmente te conhecer mais profundamente. Ele protege a conexão de vocês. Outro indicador poderoso é como ele protege a conexão de vocês. Se alguém te desrespeita ou se há drama, ele não fica sentado. Ele aborda isso, não de maneira agressiva, mas de uma forma que deixa claro que você importa para ele.
Quando você está constantemente na mente de alguém, proteger o que vocês têm juntos se torna instintivo. Ele não quer que nada ameace a conexão que ele valoriza. Ele compartilha partes vulneráveis de si mesmo. Aqui está algo ainda mais profundo. Ele compartilha partes dele que não compartilha com todos. Seus medos, seus sonhos, seus momentos vulneráveis. Quando um homem pensa em você o dia todo, não é apenas que ele está interessado em você, é que ele quer que você realmente o conheça. Ele estava pensando em como seria ser verdadeiramente visto por você. E quando o momento chega, ele se abre. Isso não é comportamento casual. É alguém que está investido mental e emocionalmente. A consistência acontece naturalmente. E o mais importante, ele é consistente sem você pedir. Você não precisa lembrá-lo de verificar como você está. Você não precisa iniciar toda a conversa. Você não precisa se perguntar se vai ouvir dele. Porque quando alguém está genuinamente pensando em você ao longo do dia, manter conexão não é uma tarefa árdua. É algo que eles naturalmente fazem, porque não se conectar parece que algo está faltando. Se ele está mostrando esses sinais, você não é apenas alguém de quem ele gosta. Você é alguém que ocupou residência na mente dele. É assim que você sabe, não pelo que ele promete, mas pelo que ele prova. A psicologia por trás. Por que algumas mulheres permanecem na mente? Agora você pode estar se perguntando, por que algumas mulheres ocupam a mente de um homem constantemente, enquanto outras mal registram depois que a interação termina? Aqui está o que a maioria das pessoas perde, e isso eu aprendi através de décadas observando relacionamentos humanos. Não se trata de ser a mulher mais bonita que ele já conheceu, não se trata de ser perfeita ou de se fazer de difícil ou usar alguma tática de manipulação. Quando uma mulher genuinamente permanece na mente de um homem o dia todo, é por causa de como ela o faz sentir sobre si mesmo e sobre a vida quando ele está perto dela. Deixe-me detalhar isso do ponto de vista da psicologia emocional. Os homens são atraídos por mulheres que criam experiências emocionais, não apenas atração física. Sim, a aparência pode chamar a atenção dele inicialmente, mas o que mantém você nos pensamentos dele o dia todo é o sentimento que ele tem quando está com você. Ele se sente visto, ele se sente desafiado de uma boa maneira, ele se sente mais vivo, mais interessante, mais ele mesmo. Quando uma mulher cria esse tipo de mudança interna, ela se torna alguém sobre quem ele não consegue parar de pensar. Aqui está o que é poderoso sobre isso. Significa que você não precisa ser nada além de autenticamente você mesma para ocupar a mente de alguém. As mulheres que permanecem na mente de um homem são aquelas que aparecem como pessoas completas. Elas têm suas próprias vidas, seus próprios interesses, sua própria energia que não gira em torno de obter a aprovação dele. Essa independência, essa autoconfiança é magnética, porque faz um homem sentir que está se conectando com alguém real, não com alguém atuando para ganhar a atenção dele. O poder da imprevisibilidade saudável. Outro fator-chave é a imprevisibilidade da maneira certa. Não imprevisibilidade de joguinhos, mas o tipo em que ele genuinamente não sabe tudo sobre você ainda, e esse mistério o mantém curioso. Quando uma mulher se revela gradualmente, quando ela mantém algum nível de profundidade que leva tempo para descobrir, isso cria intriga contínua. Ele se pega pensando nela porque há mais para aprender, mais para entender, mais para explorar. Mas aqui é onde fica ainda mais real, e isso é fundamental. Um homem pensa em uma mulher o dia todo quando ela não precisa dele, mas claramente o valoriza. Esse equilíbrio é tudo. Quando você não está desesperada pela atenção dele, mas genuinamente aprecia a presença dele quando ele a dá, isso cria uma dinâmica que parece recompensadora. Ele não está te dando como garantida porque você não está excessivamente disponível,
Mas ele também não está confuso sobre se você está interessada, porque você mostra calor e abertura quando estão juntos, o que não mantém você na mente dele. Agora, vamos falar sobre o que não mantém você na mente dele: ser excessivamente acomodada, sempre dizer sim, largar tudo por ele, sempre iniciar contato. Isso não cria o tipo de espaço mental onde alguém pensa em você o dia todo. Isso cria conforto. E conforto, embora seja bom, não gera o tipo de engajamento emocional que leva a pensamentos constantes. Quando alguém sabe que pode ter sua atenção a qualquer hora, em qualquer lugar, com zero esforço, não há nada para se perguntar, não há nada para antecipar, não há espaço para você viver na mente dele, porque você está sempre apenas lá. Aqui está o que é importante entender, e eu vi isso repetidamente. Os homens não pensam em mulheres que tornam as coisas fáceis demais ou em mulheres que tornam as coisas difíceis demais. Eles pensam em mulheres que tornam as coisas reais. Mulheres que estão presentes, mas não pegajosas. Mulheres que estão interessadas, mas não desesperadas. Mulheres que são gentis, mas não capachos. Esse equilíbrio é isso que cria as condições para você permanecer na mente dele. O papel do respeito. E aqui está algo mais profundo que observei em minha prática clínica. Quando uma mulher tem padrões, quando ela conhece seu valor e não tem medo de se afastar de qualquer coisa que não se alinhe com isso, isso cria respeito. E respeito misturado com atração é o que faz um homem incapaz de parar de pensar em alguém. Ele não está apenas fisicamente atraído por você, ele está mental e emocionalmente engajado porque reconhece que estar com você é um privilégio, não uma garantia. Então, pergunte a si mesma: você está aparecendo de uma maneira que cria conexão genuína? Ou está tentando ganhar os pensamentos de alguém através de disponibilidade constante e agradar pessoas? Porque a verdade é que você não pode convencer alguém a pensar em você o dia todo, mas você pode criar as condições para isso sendo alguém que se valoriza o suficiente para que a presença dela pareça algo que vale a pena manter. E quando um homem sente isso, quando ele percebe isso, você não vai sair da mente dele, porque o pensamento de perder acesso a alguém assim, isso cria urgência, isso cria atenção, isso cria ação. Quando você não está realmente na mente dele, vamos ser honestas sobre algo desconfortável. Às vezes, os homens agem interessados sem realmente pensar em você quando você não está por perto. E se você não souber como identificar essa diferença, vai acabar investindo profundamente em alguém que está apenas casualmente engajado. Então, vamos detalhar os sinais que mostram que você não está realmente na mente dele, mesmo que ele pareça interessado no momento. Inconsistência na comunicação. O primeiro indicador claro é a inconsistência na comunicação. Um dia ele está engajado e responsivo. No dia seguinte, você não ouve dele por dias. E quando ele reaparece, não há reconhecimento da lacuna. Ele apenas retoma de onde parou como se nada tivesse acontecido. Quando alguém pensa em você o dia todo, esses longos silêncios não acontecem, porque se você está na mente dele, ele naturalmente quer se conectar. O fato de que ele pode ficar dias sem entrar em contato te diz tudo. Você não está ocupando espaço mental na vida diária dele. Ele só entra em contato tarde da noite. Próximo sinal: ele só entra em contato tarde da noite ou quando é conveniente para ele. Se a única vez que você ouve dele é depois das 22 horas, ou quando ele está entediado, ou quando os outros planos dele caíram, isso não é alguém que estava pensando em você o dia todo. Isso é alguém que pensa em você quando não há mais nada acontecendo. Você está preenchendo uma lacuna, não criando uma presença na vida dele. Interesse real não opera em um cronograma de conveniência. As conversas nunca aprofundam. Outra grande bandeira vermelha é que ele nunca vai mais fundo.
Sua conversa permanece superficial. Ele não está perguntando sobre sua vida de maneiras significativas. Ele não está compartilhando partes vulneráveis de si mesmo. Ele não está tentando entender quem você realmente é, além do básico. Quando um homem pensa em alguém constantemente, ele quer conhecê-la, ele está curioso, ele faz perguntas, ele se lembra das respostas. Se isso está faltando, é porque você não é alguém em quem ele está mentalmente investido em aprender. Ele não faz planos concretos. Aqui está um grande, ele não faz planos concretos, tudo é vago. Devíamos sair alguma hora. Vamos fazer algo em breve, mas não há acompanhamento. Nenhum dia específico, nenhuma atividade específica, nenhum compromisso real. Quando alguém está genuinamente pensando em você, eles querem te ver. E querer te ver se traduz em planos reais, não sugestões vagas que nunca se materializam. Você está separada do resto da vida, dele. Você também notará que ele não te inclui em outras partes da vida dele. Você não conheceu os amigos dele. A família dele não sabe que você existe. Ele te mantém separada do mundo real dele. Quando alguém pensa em você o dia todo, eles querem te integrar na vida deles. Eles querem que as pessoas que importam para eles te conheçam. O fato de você estar mantida em uma bolha te diz que ele não está pensando em você como alguém significativo. Você está compartimentalizada. Ele descarta suas necessidades. Outro sinal revelador é como ele responde às suas necessidades ou preocupações. Se você expressa algo que é importante para você e ele descarta, minimiza ou faz você sentir que está pedindo demais, isso não é alguém que valoriza seu mundo emocional. Quando você está constantemente na mente de alguém, eles se importam com o que importa para você. Eles querem que você se sinta segura e feliz. Se seus sentimentos são tratados como inconvenientes, você não é uma prioridade nos pensamentos dele. O que acontece quando você recua? Aqui está algo que realmente revela a verdade. Observe o que acontece quando você recua. Se você parar de iniciar, parar de entrar em contato, parar de colocar esforço, ele percebe, ele dá um passo à frente ou a conexão apenas desaparece. Quando alguém pensa em você o dia todo, sua ausência é sentida. Se você pode desaparecer da vida dele sem que ele pareça se importar ou perceber, é porque você nunca esteve realmente presente na mente dele para começar. Como ele faz você se sentir, e vamos falar sobre como ele faz você se sentir no geral. Se você está constantemente ansiosa, questionando onde você está, se perguntando se ele está interessado, sentindo que está fazendo todo o trabalho, isso é seu instinto te dizendo que algo está errado. Quando um homem genuinamente pensa em você constantemente, você sente isso. Você se sente segura, você se sente valorizada, você sente que importa. A confusão não é porque você está pensando demais, é porque as ações dele não estão correspondendo ao interesse genuíno. Então, se você está reconhecendo esses padrões, aqui está o que você precisa ouvir. Não é sua culpa e não é que você não seja suficiente. É simplesmente que essa pessoa em particular não está mental e emocionalmente engajada da maneira que você merece. E saber disso, realmente aceitar isso, é o que permite que você pare de desperdiçar energia com alguém que não está te dando o que você precisa. Você merece estar com alguém que não apenas age interessado pessoalmente. Você merece alguém que carrega pensamentos sobre você ao longo do dia inteiro, recuperando o seu poder. O que fazer quando não está na mente dele? Então, digamos que você está assistindo isso e percebendo que talvez não tenha estado na mente dele da maneira que esperava. Talvez os sinais não estejam lá. Talvez você tenha dado mais do que está recebendo. E agora você está perguntando, o que faço com essa informação? Aqui estão as boas notícias.
E isso eu digo com toda a minha experiência clínica. Entender onde você realmente está te dá poder, poder real, porque agora você pode fazer escolhas a partir de clareza em vez de confusão.